Olá, boa tarde, meu nome é Saulo. Em meu grupo a gente vai falar um pouquinho sobre a atmosfera da Terra primitiva. Com isso nós vamos fazer uma simulação sobre esse processo que vocês vão estar vendo durante a nossa explicação sobre aquele tema. Mas não tem como falar da atmosfera da Terra primitiva se antes a gente falar da própria Terra primitiva, ou a prototerra. Bom, levemente determinada como a Terra nos seus primeiros 1 bilhão de anos, ou giga-anos. Bom, a prototerra, ou a Terra primitiva, envolve aproximadamente o primeiro giga-ano na evolução do nosso planeta. Desde sua formação inicial no jovem sistema solar, cerca de 4,55 giga-anos, até por volta do Arquiano, cerca de 3,5. Na escala do tempo geológico, essa época envolve a totalidade do Eoardeano, que começa com a formação da Terra há cerca de 4,6 bilhões de anos, como também o Eoarquiano, que começa há cerca de 4 bilhões de anos. Parte do Paleoarquiano começa há cerca de 3,6 bilhões de anos, prestes à parte do Eoarquiano. Nesse período da história, a Terra envolve-se na sua formação planetária, a partir da nebulosa solar, num processo conhecido como acreção. Nesse período, a Terra se inclui em diversos bombardeios intensos por meteoritos, como também grandes impactos, inclusive da formação da Lua, que resultou numa série de oceanos de magma, que desse episódio se diferencia a planetária. Após a formação do núcleo e a queda da matéria dos meteoritos ou de cometas, um bombardeio tardio pode ter trazido a água e outros compostos voláteis para a Terra. Nesse processo, temos o primeiro estágio da Terra nos seus giga-anos. Gente, meu nome é Milton e apesar de ter pouco material da crosta dessa época, hoje em dia a rocha mais antiga datada é o mineral da zirconita. Bom, de acordo com a evidência de datação radiométrica e outras fontes, a Terra tem aproximadamente 4,54 bilhões de anos. Em seus primeiros bilhões de anos, a vida apareceu em seus oceanos e passando a afetar sua atmosfera e superfície, promovendo a proliferação de organismos aeróbicos e anaeróbicos. E desde então, a combinação de sua distância até o Sol, propriedades físicas e história geológica permitiram que a vida subsistisse, desenvolvesse e posteriormente evoluísse e se espalhasse. Bom, a vida mais antiga da Terra surgiu pelo menos 3,5 bilhões de anos. E as primeiras evidências possíveis da vida incluem o grafite, que pode ter uma origem biogênica, em rochas metasedimentares de 3,7 bilhões de anos, descobertas no sudeste da Groenlândia. Boa tarde, meu nome é Tuane e eu vou falar um pouco sobre a Terra primitiva. Estima-se que a Terra tenha surgido há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Durante muito tempo, nosso planeta permaneceu como um ambiente inóspito, constituído por cerca de 80% de gás carbônico, 10% de metano e 5% de monóxido de carbono e 5% de gás nitrogênio. O oxigênio era ausente ou bastante escasso, uma vez que sua presença causaria a oxidação e destruição dos primeiros compostos orgânicos, o que não ocorreu, propiciando mais tarde o surgimento de vida. Na atmosfera primitiva, não havia presença de gases como oxigênio. Os gases abundantes eram metano, gás carbônico, nitrogênio e inclusive gases compostos por substâncias venenosas. Apresentava altas temperaturas e tinha o Sol como principal fonte de energia. Isso possibilitou os primeiros organismos vivos surgissem, as bactérias de metabolismo anaeróbico, sem presença de oxigênio. Por meio da formação dos oceanos, começaram a surgir plantas marinhas primitivas, que passaram a realizar o processo de fotossíntese, modificando então a composição de gases na atmosfera. As características atuais da atmosfera só foram adquiridas há cerca de 65 milhões de anos. A concentração de oxigênio na atmosfera
levou aproximadamente 1,5 bilhões de anos para chegar aos 21%. Boa tarde, meu nome é Arthur. Hoje eu vou falar sobre a temperatura no planeta. Por muitos anos havia extremo calor em nosso planeta. Isso acontecia em razão das muitas atividades vulcânicas, o que causava a liberação de gases e lavas. A atmosfera e a superfície terrestre caracterizam-se pela ausência da camada de ozônio, pelos efeitos dos raios ultravioleta e das cargas elétricas, e pelo bombardeamento de corpos urinosos do espaço. Sobre isso, inclusive, sabe-se que a maioria do carbono e das moléculas de água existentes hoje foi originada dos asteroides caídos sobre a Terra durante esse período. Essa água permitiu, ao longo de muito tempo, o resfriamento da superfície terrestre em processos cíclicos e sucessivos de evaporação, condensação e precipitação. Depois do seu esfriamento, essas moléculas acumularam-se nas depressões mais profundas do planeta e assim formaram os oceanos primitivos. Boa tarde, meu nome é Vitor e o surgimento da ilha. Vamos falar sobre o surgimento de formas de vida primitiva. As moléculas de água, agregadas a outras substâncias disponíveis no ambiente e arrastadas pelas chuvas até as depressões, elas possibilitam mais tarde o surgimento de primitivas formas de vida. Enquanto muitas substâncias teriam vindo do espaço, outras foram formadas aqui, graças à energia fornecida pelas descargas elétricas e radiações. Um cientista que muito contribuiu para a compreensão de alguns desses aspectos do planeta foi Stanley Lovejoy. Em 1953, ele criou um dispositivo que simulava as possíveis condições da Terra primitiva. Como resultado final desse experimento, houve a formação de moléculas orgânicas a partir de elementos químicos simples. As camadas da atmosfera terrestre. Com base no critério de variação de temperatura, a atmosfera terrestre é dividida em camadas. Apesar de a atmosfera ser disposta em camadas de acordo com essa classificação, é preciso ressaltar que não existe um limite físico entre elas, porque a atmosfera é um meio fluido, constituído por gases. A atmosfera terrestre é dividida em 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Larissa e me fala sobre a atmosfera. Após diversas mudanças na temperatura dos gases e das variações climáticas dadas desde a atmosfera primitiva e ao longo dos milênios, a atmosfera foi mudando, se dividindo em 5 camadas que são estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera e
Boa tarde, galera. Agora o nosso grupo vai, todos nós, né, de modo simplificado, vamos apresentar uma síntese das ideias demonstradas nos vídeos anteriores. Nesse processo aqui, nós vamos formar essas ideias, as condições da Terra antes do surgimento dos primeiros seres vivos, como era tão diferente das atuais, como as erupções vulcânicas, a liberação das grandes quantidades de gases e partículas para a atmosfera afetava ou direta ou indiretamente qualquer tipo de surgimento de vida naquele período, como a ação da força da gravidade, e passavam a compor parte da atmosfera e como elas ficavam retidas. Sobre a composição da atmosfera primitiva, foi proposto no início que provavelmente era formado por metano, amônia, gás hidrogênio e vapor de água. Não havia gás oxigênio, ou ele estava presente, só que em baixíssima concentração. Por isso se fala em ambiente redutor, isso não é oxidante. Bem, nessa época, a Terra estava passando por um processo de resfriamento que permitiu o acúmulo de água nas depressões de sua costa, formando os mares primitivos. As elétricas e as radiações eram intensas e teriam fornecido energia para que algumas moléculas presentes na atmosfera se unissem, dando origem a moléculas maiores e mais complexas, as primeiras moléculas orgânicas. É importante lembrar que na atmosfera daquela época, diferentemente do que ocorre hoje, não havia o escudo de ozônio contra as radiações, especialmente a ultravioleta, que assim atingiam a Terra com grande intensidade. As orgânicas formadas eram arrastadas pelas águas das chuvas e passavam a se acumular nos mares primitivos, que eram quentes e rasos. Esse processo repetido ao longo de muitos anos teria transformado os mares primitivos em verdadeiras sopas nutritivas, ricas em matérias orgânicas. Essas moléculas orgânicas poderiam se segregar, formando coacervados, nome derivado do latim coacervare, que significa formas, grupos, no caso, o sentido do coacervado e do conjunto de moléculas orgânicas reunidas em grupos envoltos por moléculas de água. Conservados não eram seres vivos, mas uma primitiva organização das substâncias orgânicas, de um sistema semi-isolado do meio, podendo trocar substâncias com o meio externo e havendo possibilidade de ocorrerem inúmeras reações químicas ao seu interior. Não se sabe quando a primeira célula surgiu, mas pode-se supor que, se for possível o surgimento de sistemas organizados como coacervados, podem ter surgido sistemas equivalentes envoltos por uma membrana formada por lipídios e proteínas, e contendo em seu interior a molécula de ácido nucleico. Com a presença do ácido nucleico, essas formas teriam adquirido a capacidade de reprodução e regulação das reações internas. Nesse momento teriam surgido os primeiros seres vivos, que apesar de muitos primitivos, eram capazes de se reproduzir, dando origem a outros seres semelhantes a eles.